estar em casa novamente, bom estar reunido com a igreja do Senhor, e bom poder compartilhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes e pode facilmente, com eficácia, discernir tudo que está no nosso coração, na nossa mente. Então eu quero dizer para você nessa noite, não há ninguém que saiba mais do que você está vivendo, do que o Deus que criou você e que derramou do seu Espírito sobre esse lugar. E nós cremos que o Espírito Santo investiga o nosso coração. E eu quero convidar você, como desde o início desse culto já está acontecendo, eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer no seu coração aí, no seu silêncio talvez, dizer: Espírito Santo, eu preciso de algo tremendo para a minha vida hoje. Eu cheguei aqui e a igreja estava orando, e eu senti a presença de Deus. Eu cheguei aqui e a igreja estava adorando, eu senti a presença de Deus. E agora, na ministração da palavra, eu também preciso ser exortado, ser ensinado, ser renovado, ser santificado pelo poder da palavra do Senhor. Que o nosso coração seja aberto para ouvir essa preciosa palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E hoje de manhã vocês foram ministrados pelo Senhor através da vida do pastor Joel da Silva Gomes, nosso presidente da Urmiban Rio. E ao que me consta, ele pregou sobre o filho pródigo. E há tanto tipo de filho pródigo. A Bíblia fala de um filho pródigo com esse nome. Mas deixa eu utilizar um pedaço dessa palavra que ele ministrou. Não sei se com palavras similares, mas todo aquele que anda longe do Senhor, por tê-lo abandonado temporariamente ou por nunca tê-lo conhecido, é um filho pródigo que o Senhor continua de braços abertos, esperando o seu retorno. Então eu digo para você nessa noite: o Senhor ama você, e Ele marcou o encontro com você nessa noite. Portanto, permita-se ser tocado pelo amor do Senhor. Texto texto de Lucas, no capítulo 19, fala sobre Zaqueu. E eu leio na Nova Almeida atualizada, a versão mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz, verso 1, que entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria.
E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Mas Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, e talvez seja o que Jesus esteja dizendo para mim e para você nessa noite: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode aplaudir o Senhor por essa linda palavra? Esse texto foi quando eu era embaixador do rei. Na verdade era não. Alguém aqui já esteve, ou foi, ou é embaixador do rei, ou sabe o que se trata? Pois é, quando nós éramos meninos, né, bem novinhos, o pastor Alessandro, há pelo menos uns 60 anos atrás, quando ele era jovem, nós éramos embaixadores do rei. E dentro dessa organização de jovens, né, que estão entrando na adolescência, juniores entrando para a adolescência e vão até a juventude, dentro de uma igreja batista tradicional, nós nos reunimos para estudar a Bíblia, para fazer uma série de bagunça também, mas a gente tinha um congresso anual, onde nós tínhamos disputas, e uma das disputas era o debate versículo. Então ficavam vários jovens, vários adolescentes, né, meninos à frente, e nós tínhamos que falar o versículo, e onde o versículo estava, sem errar o versículo, sem errar onde ele estava, e sem repetir um versículo que já tivesse sido falado. E obviamente quem ficava por último ganhava o primeiro lugar, e assim sucessivamente. Eu participei desse concurso uma vez, e eu fiquei em 3º lugar. Eu fiquei muito feliz. Mas qual era a técnica? Era decorar um capítulo inteiro, porque era fácil. Você pegava um capítulo, você ia lendo, você ia recitando ele, e aí tinha gente que ia para Salmo, depois lá para Apocalipse, depois voltava para Roma, não sabia o que já tinha falado. E eu não, eu fui citando os versículos em sequência. E o primeiro capítulo da Bíblia que eu decorei na minha vida cristã e como embaixador do rei foi o texto da história de Zaqueu, porque foi uma história que sempre mexeu muito comigo. E obviamente eu não sei mais de qual todo ele hoje, a idade chegou e eu já não consigo falar, mas se eu treinar eu lembro de novo. Mas talvez muitos aqui conheçam Zaqueu pela música, né? Vamos, Zaqueu, quero subir. Ou porque já ouviram alguma mensagem. Mas tem algumas peculiaridades sobre a vida de Zaqueu e sobre esse contexto que eu quero, pelo menos, contar para você antes da gente aplicar de alguma forma essa mensagem na sua vida. Mas quando você imagina Zaqueu, a Bíblia diz, eu ficava tentando imaginar como era Zaqueu. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era de uma pequena estatura, né? E talvez tinha nanismo, algum outro tipo de... Eu era pequeno mesmo, né? E além de ele ser um sujeito pequeno, ele era rico. E quando eu tentava idealizar um pequeno rico, vocês não imaginam o que vinha pela minha cabeça? Um botafoguense. Porque via de regra o botafoguense é rico e é pequeno. E eu me lembrei do Felipe, lendo esse texto esses dias. E estava lá o Zaqueu, dentro desse contexto, brincadeira à parte, obviamente, mas Zaqueu era alguém que tinha alguns problemas, como você e eu temos alguns problemas,
E obviamente se ele era botafoguense tinha mais problemas. Hoje então, mas quando nós lemos o problema dos outros, bom é quando nós lemos o problema dos outros e nós conseguimos enxergar os nossos problemas. E muito ruim é quando nós olhamos para o problema dos outros e identificamos apenas os problemas dos outros. E a Bíblia conta uma série de problemas e dilemas e questões da vida de seres humanos como você e eu. E quando nós lemos essas histórias, a proposta bíblica, a proposta divina para a nossa vida é que nós consigamos perceber a nossa história dentro de uma outra história. E quando eu aprendi a história de Zaqueu, quando eu estudei a história de Zaqueu, a primeira coisa que Deus me fez entender é que eu me pareço demais com essa pessoa. A Bíblia tem uma série de personagens que talvez você consiga se identificar mais. Eu quero contar para você um pouco de como talvez eu me identifique com a história de Zaqueu. Primeiro porque eu sempre fui pequeno, na escola já me chamavam de menor, de pequeno, de nanico, então já tinha essa parte também. O problema de Zaqueu é que Zaqueu era rico, eu nunca fui. Essa parte pulou da história. Mas a parte dos dilemas dele, a Bíblia diz que ele era um publicano. Quem eram os publicanos? Desde que o Império Romano tinha dominado, desde do ano 27 depois de Cristo, quando eles tomam toda aquela área que um dia foi dominada pelo Império Grego, e eles começam a organizar um processo civilizatório de dominação. O que eles fazem? Eles chegam num determinado lugar que eles dominaram, e eles contratam pessoas daquela própria realidade cultural, social, religiosa, para que sejam serviçais de Roma. Então, os publicanos eram pessoas que estavam dentro da estrutura local, mas que não serviam à estrutura local, tinham aberto mão do seu nacionalismo, tinham aberto mão das suas prerrogativas religiosas, e por causa disso eles eram extremamente perseguidos dentro da sua cultura. Os publicanos eram pessoas que tiravam dinheiro, é o Robin Hood invertido, né? O Robin Hood tirava da realeza e distribuía para os pobres. Os publicanos eram aqueles que coletavam os impostos dos pobres para poder enriquecer o governo de Roma. E por causa dessa atividade que eles tinham, eles eram extremamente mal vistos no meio da sociedade. E aqui tem uma questão intrigante, porque a Bíblia diz que Zaqueu não era necessariamente só um publicano, ele era o maioral, era o chefe, era aquele que contratava pessoas para fazer aquilo que ele precisava fazer. Então eles montavam uma equipe de outros publicanos, esses publicanos iam coletar os impostos, ele recebia aquilo e ele repassava para Roma. Só que todos os publicanos, via de regra, eram considerados pessoas que usurpavam, que tiravam além daquilo que era a ordem de Roma sobre o povo. Ou seja, eles acabavam fazendo muito mal à sua nação, além daquilo que o próprio Império Romano fazia. Esse era Zaqueu. E que talvez, por onde ele andasse, ele não era aclamado, as pessoas não olhavam para Zaqueu e diziam: vem Zaqueu, vem jantar na minha casa, Zaqueu, vem para o casamento dos meus filhos, Zaqueu, vem para estar com a minha família, Zaqueu, está chegando a época da Páscoa, venha celebrar a Páscoa comigo, Zaqueu, está chegando a época das cabanas, você vai ficar em uma das cabanas da minha família, nós vamos celebrar juntos essa passagem, está chegando aí algum tipo de momento de festa das colheitas, por exemplo, e nós vamos celebrar a Deus juntos. Não, era sempre aquela experiência de: onde você estiver, eu não quero estar, onde você estiver, eu não quero estar. Por quê? Porque você é uma pessoa não grata.
Imagina você crescer na sua vida. A gente fala de crescer como se fosse da infância para a fase adulta, mas imagina dos 20, 30, 40 anos, não sei quantos anos ele tinha, vivendo essa usurpação do direito social. Zaqueu era essa pessoa. E a Bíblia conta a história, e a gente vai falar um pouquinho bem rápido sobre isso, de como Jesus interage com pessoas como essas. E aí, se você olhar um pouquinho para trás da história, e eu quero falar muito rapidamente com você sobre isso, Jesus tinha começado o seu ministério, ele não está em Jerusalém, ele desceu a Jerusalém, ele teve um primeiro momento em Jerusalém, ele foi batizado no Rio Jordão, mas Jesus sobe então para a região da Galileia, de Cafarnaum, de Betsaida, ele vai ficar na área norte de Israel, ele não fica lá onde está o centro nervoso e religioso, ele não está ali crescendo ao redor do templo, ele não está vivendo. Jesus escolhe viver no meio daquelas pessoas que fatalmente, as pessoas grandes e poderosas, as pessoas de proeminência social, não queriam viver. Jesus vive com aqueles que eram os que realmente precisavam do sustento espiritual, da ajuda espiritual dele. Então Jesus está lá circulando pelo mar da Galileia, Jesus está trabalhando ali em Decápolis, nas cidades que estão no extremo norte de Israel, bem na parte de cima. E aí quando vai chegando ali o capítulo 16 para o capítulo 17, Jesus vai reunir os seus discípulos e vai dizer: a minha hora está chegando. Eu tenho que descer para Jerusalém. E vocês vão lembrar que em outros textos da Bíblia, como o de João, os discípulos vão questionar Jesus: Senhor, nós vamos para lá, eles querem matar a gente lá. Foi o caso, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Quando chega a mensagem para Jesus de que Lázaro tinha morrido, ele fala: agora eu preciso ir até Betânia. E Betânia era o caminho de Jerusalém, e ele estava muito pertinho de Jerusalém. Então ele fala: nós temos que ir até lá. E os discípulos vão dizer: Senhor, nós não podemos ir para lá, porque eles querem nos matar lá. É a mesma coisa, é esse mesmo momento. É Jesus quando começa a descer de Samaria, e ali ainda em Samaria, né, quando ele está começando esse movimento, a Bíblia diz que ele vai passar por 10 leprosos. 10 leprosos vão se apresentar para ele. E ele vai curar esses 10 leprosos. Eu não sei como é que era naquela época, porque hoje acontece alguma coisa, todo mundo sabe, né? Mas eu não sei se vocês acompanharam no carnaval, que nós tivemos aí alguns profetas apocalípticos, nos trios elétricos. Estou vendo o Zaqueu sentado aqui agora, aí, botafoguense rico, agora que eu achei. A gente estava, aconteceu e foi assim numa explosão, uma cantora falou uma coisa, mas assim em questão de minutos, todo o Brasil já estava falando daquela situação. Mas naquele momento lá de Zaqueu, naquele momento de Jesus descendo, as informações corriam numa certa lentidão. Só que também naquela época você tinha pouca novidade. Hoje você tem várias novidades e a melhor ganha proeminência. Mas naquela época, se fosse uma boa notícia, essa notícia corria. Notícia fraca não ia andar, mas notícia boa ia embora. E quando Jesus está descendo, as comunidades por onde Jesus tinha passado na ida, já estavam aguardando o seu retorno. Então tudo que acontecia naquele caminho de volta, agora começava-se todo mundo a ouvir e prestar atenção, tem alguma coisa acontecendo. Então, o primeiro momento é que Jesus vem e cura leprosos. Quem eram leprosos?
Pessoas leprosas eram aquelas pessoas também que, quando entrasse, por exemplo, na cidade, por alguma necessidade, porque o leproso tinha que ficar fora do arraial, tinha que ficar fora dos muros da cidade. Eles tinham cidades de refúgios para isso, porque eles não podiam contaminar a cidade. E quando entrava um leproso na cidade, ele entrava com um sino dizendo: leproso, leproso, porque as pessoas iam se afastando dele para que ele pudesse passar. Imagina agora uma caravana de 10 leprosos entrando na cidade dizendo: olha, eu sou indigno, eu não mereço estar aqui, afastem-se de mim, balançando os seus sinos. Enquanto as pessoas começam a se afastar dessas pessoas, Jesus é aquele que se apresenta para elas e diz: eu não me incomodo com o seu problema, é o seu problema que vai se incomodar com a minha virtude. Pessoas que têm problemas precisam de pessoas que tenham virtudes. Pessoas que têm virtudes, elas inevitavelmente têm que procurar quem tem problema. Por quê? Porque nós somos virtuosos em Cristo para solucionar e trazer solução, trazer alívio para as pessoas que estão sofrendo. Jesus é o ápice dessa virtude. Então, quando vem as pessoas precisando, ao passo que as pessoas que não estão precisando, acham que não estão, se afastam, Jesus, ele se apresenta e vai dizer: eu vim aqui por sua causa. Talvez você tenha algum momento na sua vida, na sua história, pensado: eu não mereço, eu não sou digno. Quem sou eu para que Jesus se apresente para mim? Ninguém está se importando muito, mas eu digo para você: Jesus veio até aqui, porque Ele quer se encontrar com você. Ainda que ninguém queira, ainda que ninguém ache que a sua presença seja de vital valor, Jesus morreu na cruz, tanto por aqueles 10 leprosos, quanto por Zaqueu, quanto por mim e por você. Primeira coisa que vai acontecendo, e essa notícia começa a circular naquela região, e por onde Jesus ia, uma multidão, e a notícia se espalhava. Jesus vai descer, e talvez Zaqueu, lá ainda em Jericó, ouvindo que viria alguém para aquela cidade que não se importava com as leis que afastavam Deus dos leprosos e os leprosos de Deus. Talvez brilhe do coração de Zaqueu uma expectativa, uma esperança. Está vindo alguém que é diferente. Está vindo alguém que não é como os outros. Os principais da sinagoga, os sacerdotes, eles não ficam comigo, não se aproximam de mim. Mas existe alguém que não se importa com nada disso, que se importa com o ser humano, que se importa com a pessoa como ela é. O coração de Zaqueu talvez começasse a se empolgar com isso. E aí Jesus, ele começa a contar algumas histórias nessa caminhada. Por exemplo, no capítulo 18, ele fala sobre um juiz iníquo, que não temia a Deus, que não respeitava ninguém. E aí talvez o coração de Zaqueu, ouvindo a história que contaram para ele talvez se colocasse nessa condição daquele juiz, porque iniquidade é aquela pessoa que já faz as coisas sem temor, sem medo do julgamento. Sabe aquelas pessoas que vamos embora, agora é carnaval, depois a gente acerta. Sabe aquelas pessoas que vão fazer as coisas e são inconsequentes? Isso é iniquidade. É a pessoa que peca sem pensar, sem se preocupar com o que vai vir depois. E talvez quando chega ao ouvido de Zaqueu uma mensagem como essa, Zaqueu pensa: que decisão terrível que eu tomei na minha vida, de ir contra o meu Deus, de ir contra o meu povo, de ir contra a minha casa. Hoje eu sirvo os que estão de fora, os que são dominadores desse mundo perverso, enquanto eu poderia estar vivendo a comunhão com os meus irmãos na minha casa. Talvez essa mensagem tenha chegado de alguma forma ao ouvido dele.
E o que veio depois dessa história, talvez mais ainda. Porque no próprio capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola. E olha as duas figuras que Jesus vai usar nessa parábola. Vai usar um fariseu. Quem era o fariseu? Era aquele que estava acima da lei, aquele que era detentor da lei, aquele que organizava tudo, é aquele que sabia a lei de ponta a ponta, que a interpretava com clareza. Esse Zaqueu chegava diante do altar do Senhor para orar. Então imagina o fariseu chegando, cheio de pompa, cheio de autoridade. E quando ele olha para o lado, quem é que está do lado? Qual era a outra figura que Jesus vai usar na parábola? Um publicano. E quem era o publicano? Esse que nós falamos até agora. O publicano era aquele que era o cara mau, era a pessoa ruim da sociedade. Então, ao passo que chegava o publicano, tirando onda bem, chegou o publicano cabeça baixa, convicto dos seus problemas. E a oração do fariseu era: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse aqui ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque eu sou muito melhor do que ele. E qual era a oração daquele homem que estava ali, cheio de problemas, cheio de mazelas sociais, cheio de crises existenciais? Ele orava batendo no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Eu sou um pecador, eu não mereço nada, mas tenha misericórdia de mim. E qual é a palavra que Jesus vai dizer para os seus discípulos? Qual é a oração que Jesus ouviu, que Deus ouviu? Foi a daquele homem todo correto, todo impoluto, ou é daquele pobre sofredor que reconhece quem ele é? E reconhecendo quem ele é, ele consegue perceber a grandeza do Senhor. Ou reconhecendo a grandeza do Senhor, ele consegue perceber melhor quem ele é. Jesus vai dizer: é óbvio que a oração daquele homem publicano foi a oração ouvida. Imagina agora, Jesus descendo lá, saiu de Samaria, já está descendo, já está entrando em Jericó, está perto de entrar em Jericó. Ele conta uma história a respeito de Deus ouvir a oração de um pobre pecador que era também publicano. Imagina agora o publicano, o chefe dos publicanos, o maioral do erro, o maioral dos problemas, o maioral das mazelas, ouvindo isso. O coração de Zaqueu começa a queimar, dizer: agora existe alguém que se importa comigo, existe alguém que não vai me ver como os outros me veem. Querido, muitas das vezes a nossa vida, a dificuldade de nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e de nós mergulharmos na presença de Deus, é porque muitas das vezes nós imaginamos que Jesus vai nos ver como os outros nos veem, como as pessoas nos veem. Mas eu quero dizer para você: ninguém olha para você com os olhos de amor como Jesus Cristo olha para você nessa noite. É Ele que lhe deu a vida por você, é Ele que olha para você, e quando os olhos do Senhor olham para você, eles brilham de amor. Imagina Zaqueu: ninguém me quer, mas está chegando alguém que disse que foi a oração de um publicano que foi ouvida pelo meu Deus. Nesse capítulo 18 ainda, está pertinho já. Ele já saiu há muito tempo lá de Samaria, ele já passou pela Galileia, ele já está chegando em Jericó, já está pertinho. Ele junta os discípulos para dizer uma outra parábola, para falar de um jovem rico. Um jovem rico que chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus estava preparando todo o caminho para Zaqueu. E o jovem rico vai dizer: Senhor, eu quero ser salvo. E Jesus vai dizer: ok, obedeça às leis integralmente. Aquele jovem rico vai dizer: Senhor,
Isso eu já faço desde a minha infância. Isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus vai dizer, ok. Então está na hora de virar a chave e dar o próximo passo. Vai, vende tudo que você tem e divide entre os pobres. E depois você vem e me segue. Sabe o que aquele jovem rico fez? Baixou a cabeça e ele foi embora. Só que a mensagem segue adiante. Quem é que está lá em Jericó esperando? Zaqueu, um homem rico, que vai ouvir, olha, o que aconteceu lá atrás? Ele deu uma palavra para um jovem rico e o jovem não aceitou. Mas se ele vier aqui e eu puder vê-lo e ele me fizer a mesma pergunta, eu sou capaz de abrir mão de tudo na minha vida para ter esse homem morando no meu coração. Você está entendendo? Que antes de Jesus chegar em Zaqueu, ele preparou todo o caminho para Zaqueu. Porque às vezes a gente olha e pensa, olha que mensagem simples, né? Jesus passou, Zaqueu estava em cima da árvore, ele desce, eu quero ficar na sua casa, ele desceu e foi. Havia uma expectativa no coração de Zaqueu. Querido, em nome de Jesus, essa expectativa precisa existir no nosso coração nessa noite. Porque no momento em que Jesus vai passar na nossa vida, querido, Ele não pode simplesmente passar. Nós precisamos perceber a grandeza desse Jesus se manifestando diante de nós, para que nós possamos rasgar o nosso coração diante dEle e entender, é esse que eu preciso para resolver todos os meus dilemas. Eu não posso deixar ele passar por aqui, se ele não entrar na minha casa, se ele não passar a morar comigo. E eu digo para você nessa noite, ele veio aqui, nessa noite, para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para dizer, não é das riquezas que você precisa de Jesus. Não é dos prazeres que você precisa de Jesus. Não é das posições sociais que você precisa de Jesus na sua vida. E isso precisa acontecer hoje. Eu vou explicar para você por que isso aconteceu hoje. E você vai ver dentro do texto que faz todo sentido. Quando Jesus está entrando em Jericó, agora já está com o passinho em Jericó, antes de entrar na cidade, a Bíblia diz que tinha um cego, estava na beira do caminho, e ele ficava ali pedindo esmola, ele ficava ali dependendo do que as pessoas dariam. Mas aquele cego também ouviu a mensagem, ele sabia o que ia acontecer. Porque quando Jesus começa a passar, a Bíblia diz que o cego estava à beira do caminho de Jericó pedindo esmola, e quando ele ouviu o barulho da multidão, ele não tinha olhos, mas a sua audição funcionava aparentemente bem, porque quando ele percebe que alguma coisa está acontecendo, alguém diz para ele, quem está passando é Jesus o Nazareno. Mas quem é Jesus o Nazareno? Como é que ninguém pregou para ele? Como ele sabia? É que a mensagem de Jesus chegou antes de Jesus. Querido, nessa noite, olha o que está acontecendo. A mensagem de Jesus está chegando antes do convite que Jesus vai fazer para a sua vida. Aquele cego estava no caminho e a mensagem estava passando, e quando anunciam para ele, Jesus de Nazaré está passando, ele começa a gritar, Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é ele, eu sei que ele curou leprosos lá no passado, eu sei das mensagens que ele deu, eu sei das promessas que ele fez, e se ele tem promessa, eu estou aqui disponível, com o coração aberto, para receber as promessas do Senhor na minha vida.
e ele é insistente, as pessoas vão dizer, pare de incomodar, fique quieto, ele vai dizer, não, eu conheço ele, eu ouvi a mensagem, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Querido, a palavra do Senhor está sendo dita para você nessa noite, para dizer, abra o seu coração, porque quando Jesus entrar na sua vida, tudo será novo e diferente para você. Quando Jesus passou e aquela confusão, as pessoas tentando tirar ele, querido, não desista de procurar Jesus, faça o possível para procurar Jesus. Eu vou dizer, tem alguém me chamando, no meio de toda aquela gritaria. Jesus falou, onde está ele? E Jesus olha aquele cego, vai dizer, o que você quer, meu filho? Porque a tua oração, o teu clamor, chegou até o meu coração. Eu poderia passar por qualquer outro lugar, mas eu resolvi passar por aqui, porque eu sabia que o seu coração estava aberto, para que eu pudesse entrar. O que você quer, meu filho? Mas, Senhor, a Bíblia conta de uma forma clara, franca e simples. Mas assim como eu imagino Zaqueu, eu imagino também esse cego falando para o Senhor, a minha vida toda tem sido escuridão. A vida toda é isso, as pessoas estão tentando me afastar. As pessoas não querem me ouvir, Senhor. As pessoas não gostam de mim. Você consegue perceber o sofrimento de alguém que não tinha apenas uma deficiência visual? A dor estava dentro do coração. E Jesus vai dizer, a sua fé, que veio pelo ouvir a palavra do Senhor, a sua fé salvou você nessa hora. Eu posso dizer isso para você, pautado na palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor está movimentando o seu coração, para que a fé comece a crescer, para que você comece a crer que pode ser tudo diferente daqui em diante. É o Espírito do Senhor agindo dentro do seu coração, dizendo, tudo pode ser diferente, só depende agora de você, porque a palavra já foi pregada e o Senhor está passando. Agora começa a abrir o seu coração e começa a desejar isso para você. Começa a falar para o Senhor, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, eu quero ter minha família transformada, eu quero viver nos teus milagres, eu quero viver debaixo da tua proteção. E tem uma coisa que eu quero mais do que tudo, eu quero ter a certeza de que quando eu partir dessa terra, eu vou morar eternamente com o Senhor por toda a eternidade. Jesus então salva e cura aquele cego. E agora ele já fez tantos milagres no caminho, a palavra dele já percorreu todo aquele caminho, que ele vai andando por Jericó. E a Bíblia diz que quando ele vê Zaqueu tinha subido numa árvore. E algumas pessoas falam, né, uma árvore difícil de subir. Quero desmistificar isso para você. O sicômoro era uma figueira. Então talvez os primeiros galhos estivessem aqui dessa alturinha, tá? Não é muito alto não. Um sicômoro é um pé de figo, com uma copa bem larga. Então ela tem um tronco bem largo, galhos firmes, e normalmente as crianças sobem. E Zaqueu, a fé no coração de Zaqueu estava sendo construída. Zaqueu sabia que pela estatura dele, as outras pessoas, além de serem maiores do que ele, não queriam ele perto. Ele vai subir aquele sicômoro, talvez tentando sentar no lugar
ou até ficar de pé olhando para Jesus. E quando ele está subindo, talvez, ele não encontrou Jesus porque Jesus não estava perdido. Jesus o encontrou porque era ele que estava perdido. Jesus vai dizer para Zaqueu: filho, estou vendo a tua pressa de subir, agora se apressa em descer. E a palavra de Jesus é: porque hoje eu não estou aguardando o seu convite para entrar na sua casa. Eu estou dizendo para você, eu sei que eu preciso entrar na sua casa. É Jesus dizendo para mim e para você, eu tenho que entrar no teu coração. Porque você talvez não tenha entendido completamente aquilo que eu posso e quero fazer, mas eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Não são pensamentos maus, são pensamentos bons, para fazer você viver ainda nessa terra coisas tremendamente maravilhosas. Mas eu quero conduzir você para uma vida eterna de paz e alegria, onde não mais haverá choro, porque o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Zaqueu desceu. E aí, quando a Bíblia diz que ele se levantou, né? Então ele veio adorar o Senhor, talvez, ele veio correndo, atabalhoado, baixou e começou a adorar o Senhor. E aí ele se levanta e fala com o Senhor. O Senhor não pediu nada a ele não, pelo menos não está escrito. O Senhor não fez pedido nenhum a ele, nem pediu para entrar na casa dele, nem pediu para ele mudar de vida, mas a presença de Deus mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu vai dizer: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou distribuir metade do que eu tenho, porque eu descobri que a riqueza desse mundo não pode ser comparada com a glória que há de em nós ser revelada pela presença de Jesus Cristo. Ele já imediatamente abre mão das riquezas, porque ele encontrou o dono do ouro e da prata. Ele não precisava ficar mais na periferia da riqueza. Ele tinha a coisa mais preciosa que um homem podia ter: a presença de Jesus Cristo. E aí, ele ainda vai dizer: ó, e se eu roubei alguma coisa, eu vou pegar a metade que me sobrou, porque a metade eu estou distribuindo, a outra metade eu vou agora pagar a minha dívida quadruplicadamente. Ou seja, eu posso sair disso aqui sem nada no bolso, mas eu saio com Jesus no coração. Eu posso sair sem nada do que o pecado me trouxe, mas eu saio daqui com a alegria da vitória, de ter uma nova vida, uma nova razão de viver, uma nova razão de existir, uma nova razão de cantar, uma nova razão de dançar, uma nova razão de celebrar, porque o Senhor transformou o meu pranto em festa, a minha tristeza em alegria. Olha, quando Jesus ouve isso, e aquilo ali é o retrato claro da transformação que houve na vida dele, de Zaqueu, Jesus disse: houve hoje salvação para essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu comecei essa mensagem
lembrando da mensagem do pastor Joel pela manhã. Todo filho que não está em casa é pródigo. Todo filho que não está sobre a guarda do seu pai é pródigo. E que alegria há no céu quando o filho volta de uma vida completamente tortuosa, mas a alegria do céu quando Deus olha para a figueira e vê um filho como se fosse um fruto descendo dessa figueira. Jesus, depois disso aqui, ele entra em Jerusalém, ele vê um monte de problemas, ele sai de Jerusalém, e aí vai entrar aquela passagem que você conhece, que ele olha para uma figueira, e a figueira não tinha figos, e ele então diga: a figueira morra. Não era a mesma figueira, porque agora estava em Jerusalém. Na verdade, ele estava em Betfagé, estava perto de Jerusalém, perto de Betânia. Mas isso nos faz entender uma questão. A figueira não vai estar sempre disponível, mas ela está aqui hoje, porque Jesus decidiu passar